mostra a trajetória de uma pessoa que trabalhava e diante dele chega um profeta. E esse profeta chamado Elias era um profeta muito conhecido. Era um profeta que tinha uma bagagem muito grande. Antes do capítulo, desse versículo lido, Eliseu tinha ficado muito famoso diante do evento que acontecera no Monte Carmelo. Amém? Amém. E esse evento do Monte Carmelo soprou o nome de Elias. O profeta que já era muito bem estabelecido, agora ele começa a ficar famoso. Mas diante da sua fama, pode continuar que está bonito. diante dessa fama que ele estava passando, ele fez uma coisa que não agradava a Deus. O que ele fez que não agradou a Deus? Ele, diante de uma grande vitória, diante de um grande poder de Deus manifestado através da sua vida, ele recuou em meio a uma afronta. E esse texto vocês devem saber de cor e salteado, que ele ficou com medo de uma pressão estabelecida pela mulher do rei Acabe, a Jezabel. E ele se esconde, ele se fecha, vai até o deserto de Damasco e quer se esconder do seu chamado. E todas as vezes que nós nos escondemos do nosso chamado, preste bastante atenção em mim, quando nós nos escondemos do nosso chamado, Deus levanta outro. Quando nós nos escondemos, ou não falamos, ou não enfrentamos as situações em que vivemos, Deus escolhe outro. Não quer dizer que Elias parou de ser escolhido, mas Deus precisava de uma outra pessoa para tocar essa obra. Porque diante de uma grande situação que Elias passava, ele negligenciou. Agora Deus manda ele fazer uma coisa: você vai sair da onde você está, porque você está se escondendo, está me vendo aonde eu não estou, está me vendo no meio do fogo e eu não estou no fogo, está me vendo no meio do trovão e eu não estou no trovão, e aonde eu estou, você não está me vendo. Isso falou muito com o meu coração em África. Isso falou muito no meu coração. Por quê, pastor Wagner, você está falando desse versículo, desse chamado, e você está falando que quando Deus falou isso com você, você ficou assustado? Porque eu também, por uma certa feita na minha vida, eu quis me esconder. Eu quis abafar o que Deus tinha na minha vida. E me lembro que muito bem, quando eu cheguei aqui, eu tinha um chamado escondido. E me lembro que a primeira vez que eu pisei aqui, ainda não num dia de culto, eu vim aqui numa terça-feira, estava sentado naquela parte do portão ali, o apóstolo Carlos Bastos e o pastor Flávio, numa mesinha. E quando eu cheguei nessa igreja, eu digo nessa igreja porque a igreja é representada pelo nosso líder. A nossa liderança é a igreja, porque nós fazemos parte da vida do Senhor. Obrigado pela oportunidade de fazer parte da sua vida, né? E me lembro muito bem que ele falou: o que você fala? Aí ele falou assim: fala, rapaz, a paz do Senhor. Eu apertei a mão dele, apertei a mão do pastor Flávio. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei acabado, arrasado, destruído. Eu não estava nem igual a Elias, eu acho que eu estava igual os profetas de Baal. Estava morto, estava afligido. Eu falei: eu preciso da ajuda do Senhor. Não foi, pastor Flávio? Hoje eu estou barbudo, mas estou elegante. Mas naquele dia eu estava barbudo, estava horrível. Quem me olhava para mim
via que era uma pessoa que era muito sofrida. Parecia que eu nunca tinha passado por nenhuma situação que eu já vivi. Cheguei muito mal. Aí o apóstolo olhou para mim e falou assim: o que você precisa? Eu falei, eu só lembro que eu falei, eu lembro só disso. Eu preciso de ajuda. Aí naquele mesmo momento eles oraram, começaram a falar e falaram: vem no culto hoje à noite. Mas era numa terça-feira, eu não consegui vir na terça-feira. E quando eu não consegui vir na terça-feira, apóstolo Andrezinho me liga, sem saber que eu tinha vindo aqui, falou: Wagner. Eu falei: fala, mano. Chamou ele de mano. Fala, mano. Wagner, eu vou estar perto da sua casa, cara. Muito tempo que eu não te vejo. Vou estar perto da sua casa. Fala com a mana aí, para ir lá na igreja da Cristo Reina, que eu vou estar pregando na igreja do meu amigo o apóstolo Carlos Baixo. Falei: rapaz, eu fui terça-feira conversar com ele, só que eu comecei a conversar com ele, não consegui falar muita coisa. Nisso que eu não consegui falar muita coisa, ele orou por mim, eu peguei e fui embora para casa. Mas ele falou: vai lá. Eu falei com ele, não foi isso, apóstolo? Não foi isso, bispa? Eu falei com ele que eu ia trazer uma jovem para cantar, que é a sua filha. Leva lá e aproveita e a gente conversa com ele. Aí no próprio telefone ele começou a falar algumas coisas de Deus para mim. E eu fiquei na minha, fiquei quieto, fiquei em silêncio. E na quinta-feira eu cheguei aqui, me lembro muito bem. Foi um culto maravilhoso. No final, eu me lembro que ele falou assim para mim, uma coisa que marcou a minha vida dentre todas, nesse momento que eu vivo na Cristo Reina, foi quando ele falou assim: tá vendo esse homem aí? Vocês sabem do jeito que é o apóstolo Andrezinho. Vocês sabem. Ele é muito... Às vezes ele fala algumas coisas. Eu estou falando isso porque eu tenho propriedade para falar isso, que eu conheço o apóstolo. Estou casado há 19 anos. Estou junto com o Cíntia há 19 anos, estou casado há 17 e conheço ele há mais ou menos esses 19 anos. E eu sei que ele é brincalhão ao extremo, ao mesmo tempo homem de Deus ao extremo. E às vezes, quem não conhece ele não sabe se ele está brincando ou se ele está pregando, ou se ele está entregando o mistério de Deus. Mas de todos os tempos que eu conheço ele, foi o único tempo que você conseguiria identificar, porque ele falou muito sério. Ele olhou, apontou assim para o apóstolo Carlos e falou assim: olha, ele vai ser o seu pastor. Foi isso, pastor? Ele vai ser o seu pastor. Eu falei assim: então vai. Então vai. Falou: rapaz, estou falando, não é assim que ele fala? Tô falando igualzinho, né? Estou até imitando. Pá, ele vai ser teu pastor, cola com ele, cara. Se você não colar com ele, tu vai morrer. Vocês estão rindo porque vocês estão achando graça, né? Mas isso foi numa quinta-feira. Aí naquele dia eu falei: tá bom, depois eu venho aqui conversar com o senhor. Eu venho conversar com o senhor, meu coração se encheu de alegria. Aí eu falei: agora eu vou. Quando chegou num sábado, quero explicar para você como que eu cheguei na África. Vocês não estão entendendo. Quando chegou num sábado, eu não chamei o apóstolo e a bispa para ir lá em casa. Eu passei muito mal naquele dia. Fui até o hospital não sabia o que era. Eu cheguei em casa, eu estava largado em cima do sofá. Eles chegaram na minha casa, eram umas 3 horas da tarde. Chegaram na minha casa, eu não consegui sair no portão para atender. Quem atendeu foi minha esposa. Cíntia foi lá, falou, me lembro, ela que me disse depois, né? Vocês devem lembrar melhor. Elas falaram assim: pode entrar, Wagner está muito mal no sofá. Minha pressão naquele dia tinha ido a 22, uma pessoa que tinha uma pressão 11/7.
atleta, esportista, pressão batendo 22, 22, 22, 22, meu coração parecia que ia morrer, eu, negão, cinzento, em cima da cama, não conseguia andar, em cima do sofá, na verdade, no sofá, nem que fosse para ir para a cama. Aí eu me lembro que Cíntia depois me falou, e o apóstolo e a bispa também confirmaram isso, falou assim, entra aqui, pode entrar na minha casa, senta aqui na mesa, que minha casa tem na mesa assim, e o sofá logo assim, senta aqui na mesa, mas ele está ali, olha como é que ele está. Eu estava jogado sobre o sofá, eu querendo falar a paz do Senhor, eu não tinha força. Eu me lembro que aquele dia eu já tinha praticamente me despedido da minha família. Cíntia estava desesperada, não estava? Não estava, meus pastores? Eu só me lembro disso. Que ele falou, levanta daí, rapaz. Eu falei, ele sentou aqui, levanta daí, rapaz. Eu não estou conseguindo, apóstolo, não estou conseguindo. Ele, levanta daí. Aí ele levantou assim e falou, levanta daí agora. Não foi, bispa? A bispa levantou, o ambiente espiritual mudou na minha casa. Porque dar testemunho de mim, eu tenho que dar testemunho do homem de Deus que me levantou. Às vezes vocês não entendem, mas existe, nós aprendemos muito isso lá. Que ele me falou, Wagner, tem uma coisa diferente entre bajulação e honra. Bajulação e honra. Bajular é eu esperar ele virar as costas para dizer, você me ajudou. Mas honra é eu falar, o Senhor me ajudou. O Senhor está me fazendo ficar de pé. E eu sou grato pela sua vida. Se não fosse a sua vida, a vida da minha bispa, eu não estaria de pé. A minha família não existiria mais. Eu quero explicar para vocês por que eu cheguei em África. Eu tenho muita coisa para falar de África, me perdoa. Mas para mim chegar até falar de África, eu tenho que falar disso. Eu tenho que falar. Eu já estou aqui há bastante tempo, já tenho 1 ano e algumas coisas que estou caminhando junto com o Senhor. Eu nunca contei o meu testemunho aqui, vocês não sabem. Mas hoje Deus falou, fala, porque você só chegou por causa disso. Eu só cheguei na África por causa disso. Quero dizer aqui para vocês, eu sei que está aí em toda a rede, mas eu não tenho vergonha. Sabe por que eu não tenho vergonha? Porque Deus usou um homem de Deus que já deve ter usado para vocês. Vocês podem ter vergonha de contar, mas eu não tenho vergonha de contar quem fez a minha vida, fez a minha família se levantar. Hoje, se eu sou abençoado, vocês estão me ouvindo pregar, e se vocês dizem, eu gosto de ouvir o Wagner pregar, graças a ele que me levantou. Eu não queria mais pregar, eu não queria mais saber de igreja. Eu cheguei aqui depois que ele orou, e não é só isso. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, que fique gravado mesmo em todos os lugares, em todo mundo. Que eu sei que tem gente em vários lugares, sabe por que eu sei? Porque eu vi que tem pessoas de outro continente acompanhando o nosso culto. Tem pessoas que pegam as suas famílias, sentam, que deu testemunho para a gente em outra parte do mundo, dizendo, eu sento com a minha família para ver o seu culto, apóstolo. Fui eu, andando do sofá, eu sei quantos, sabe por quê? Porque hoje eu fiz essa rota de novo. Eu sentei no meu sofá, do jeito que eu estava, e hoje eu levantei, por incrível que pareça. Eu não sabia que eu estaria aqui falando agora, não sabia. Bispo é testemunha disso, o apóstolo, pastor Flávio. Mas eu fiz a rota, contei 1, 2, 3, 4, 5 passos que eu dei até chegar na cadeira. E ele falou, não senta não, fica em pé. Ele estava na ponta da mesa, me lembro, a bispa aqui e a Cíntia aqui. Ele olhou para dentro dos meus olhos e falou, a partir de hoje, você vai se levantar.
E Deus usou ele muito, mas muito, mas muito, mas muito. Vocês pensam, meu apóstolo é muito usado. Ah, vocês não viram naquele dia. Meu apóstolo é homem de Deus. Ah, se você está ali na minha casa naquele dia, você falou, ele não é só homem de Deus. Ele é o próprio anjo de Deus. Não é bajulação. Porque eu sei o que eu estava vivendo. Porque eu sei que eu estava passando. Porque eu sei o que eu estava vivendo. Naquele mesmo momento, ele falou, Wagner, eu preciso te ajudar. Ele orou, Deus revelou, ele estendeu as mãos, a bispa orou por mim. Foi demais, ela orou pela minha esposa, orou pela minha família, chamou os meus filhos, orou por todo mundo e falou, a partir de hoje, toda a maldição da sua vida está sendo quebrada. Está sendo quebrada. Aleluia. Ele falou, poucas pessoas passam pela minha vida. Lembra? Você está passando pela minha vida e Deus, quando você passou pela minha vida, Deus falou assim para mim. Foi a palavra que tange a minha vida. É uma palavra que norteia a minha vida. Ele falou, você passou pela minha vida, que na verdade não foi isso. Mas o Senhor falou, você passou pela minha vida e Deus mandou parar e olhar para você. Agora eu quero que você entenda por que Elias passou e olhou para Eliseu. Só que quem estava na situação, Eliseu estava numa situação confortável. E eu estava numa situação difícil. Mas o homem de Deus olhou para mim. E esse mesmo homem de Deus olha para você. E me lembro muito bem, estou dentro do tempo. Olhou para mim e falou, eu não vou só te ajudar no espiritual não. Você a partir de agora tem que andar junto comigo. E ele me ligava todo dia de manhã. Ainda me liga ainda. Ainda me liga, hein? Uma coisa é você cuidar, a pessoa melhorar e você parar de cuidar. Ainda hoje ele me liga. Como é que você está, rapaz? Estou bem. Ele não só me ajudou em oração, e me ajudou em muita coisa. Hoje eu sou abençoado para abençoar, mas ele olhou para mim e falou assim, eu vou te ajudar, não só vou te ajudar em oração não, eu vou te ajudar também no que você precisa. Você está precisando de alguma coisa? Eu não estou precisando. Você está precisando? Eu falei, não estou precisando. Eu falei, se eu estiver precisando, Deus te revela alguma coisa. E Deus revelou para ele. Vai brincar com o homem de Deus. Falei, não quero. Ele, você precisa. Não quero, você precisa. Não quero, você precisa. Eu falei, então Deus vai te revelar. Aí ele falou assim, você precisa. Eu falei, seja feito o que Deus colocou no seu coração. E vocês não sabem, mas essa família, que hoje é minha família, os meninos, me ajudaram durante muito tempo. Poxa. Eu falei, acho que, deixa eu botar o microfone aqui, me ajudaram muito tempo. E me ajudam até hoje. Eu me levantei. Eu me lembro que gente, eu não estava nem pregando a minha igreja. Ó, a nota tá na rede. Eu quero louvar a Deus pela congregação de Fazendinha. Eles estavam me carregando numa maca para a igreja. Vocês não sabem, mas o apóstolo também ele não fala, o apóstolo não fala as coisas. Ele não fala as coisas. Mas apóstolo, bispa, a igreja toda não veio agradecer a vocês pelo que vocês fizeram por mim?
A ponto deles chegarem para o apóstolo, para a bispa, dizendo, ele estava morto, a gente estava carregando, a gente não queria perder, porque a gente ama muito o pastor Wagner. A gente não queria perder o pastor Wagner. Quando ele falou assim, olha, eu vou lá e vou conversar, ele falou, vai conversar com o apóstolo sim, que ele é homem de Deus, ele vai tratar da sua vida. E me lembro que eu preguei uma primeira vez aqui na igreja. Eu me lembro que ele falou assim, tu vai pregar tal dia, não me lembro, foi um dia que eu preguei aqui na igreja. Foi a primeira vez que eu preguei aqui na igreja. Eu falei, apóstolo, pelo amor de Deus, não me bota não. Eu até falei isso. Eu peço perdão ao senhor, peço perdão à senhora. Eu falei assim, eu não tenho condições de pregar. Não foi que eu falei? E a palavra que o senhor liberou para mim falou assim, eu que sei de quem eu estou tratando. Ele falou, eu sei de quem eu estou tratando. Você vai. E eu fui. E esse texto aqui que eu falei, existe... Se eu fosse pregar, claro que eu não vou pregar mais, porque o meu tempo acabou, já vou devolver o microfone. Mas está dizendo, eu não vou falar dos bois, não vou falar do churrasco, eu não vou falar que ele sentou, fez comida, isso tudo é tudo algo muito grandioso para a gente falar, sobre voluntariado, sobre muitas coisas aqui a gente consegue extrair nesse pequeno versículo aqui. Você consegue pelo menos ter aqui por baixo, pelo menos umas 8 ou 9 mensagens diferentes só nesse texto. Mas eu não quero, se eu for para falar hoje, eu falaria só de 3 coisas distintas que estão no final do texto. Que está dizendo que ele se levantou, seguiu, serviu e depois seguiu. Aqui, ó. Se levantou, seguiu e serviu. Falaria só por isso, não tem tempo. Mas depois a gente volta aqui, que eu sou da casa, eu volto depois. Se eu não entregar, eu não vou voltar. Presta bastante atenção. Eu, como vocês, ninguém tem condições de ir. Mas eu tenho fé que eu podia ir, porque era Quando falou, a África era muito distante da minha vida. Estar em outro continente, mais distante ainda. Eu tinha uma promessa de Deus sobre a minha vida. Mas eu aprendi, nesses 24 dias de seminário intenso de 24 horas por dia, que a gente só consegue chegar a algum lugar através de conexões. Eu estou falando para um povo que está ligado. Você só pode chegar em algum lugar se você tiver conexão. Eu só pude chegar porque eu estava conectado com o líder, eu estava conectado com as palavras que saíam do altar, eu estava conectado quando o pastor Rodrigo falava aqui no culto do absurdo, liberava uma palavra, eu pegava, a pastora Alessandra cantava o corinho de fogo aqui, dava aquela sacudida e ela liberava a palavra, eu catava a palavra. Quando alguém do Ministério Louvor falava alguma coisa, cantava, eu catava a palavra. Outro dizia assim, pastor Wagner, eu catava a palavra, eu catava para aqui, eu catava de lá, e quando eu vi, eu falei assim, eu estou vivendo num mundo de conexões, então tudo que sai do altar libera uma palavra muito forte, então eu preciso receber. Quem vai para a África? Eu levantei eu. Condição? Até hoje eu nem sei como é que eu fui. Eu sei que eu estava lá, mas como eu fui? Aí, o apóstolo falava assim, ele falava com todo carinho, né, ele chama um carinho e fala, e aí neguinho, ele falava assim, com todo carinho, ele me trata como um filho, gente, como tratam vocês, ele me trata também, ou não? Isso aí dava para dar um glória a Deus. E aí, eu falei, apóstolo, não tem nem o que falar, eu só vou falar um negócio, não era para mim estar aqui, não era nem para mim estar nesse mundo, quanto mais desfrutando dessa experiência. Mas sabe por quê? Eu acreditei na palavra da minha liderança. Quando ele lançou a capa,
não sei vocês, mas quando ele lançou a capa, o que eu fiz? A capa estava caindo lá longe, ó. Vocês não dão glória, por isso que vocês não recebem, né? Ele, lançou a capa, ó. Ele pegou a capa dele, lançou lá onde está o Jonathan, ó. Quando ele lançou, vocês ficaram igual vocês estão aí, paradão. Quando o mestre lançar a capa, entra debaixo da capa. Quando o profeta lançar a palavra, pega a palavra. Não espera ter reteté, não espera ter... Não! Se ele estiver apertando sua mão para aqui embora e falar, Deus te abençoe. Rapaz, quantas vezes ele me apertava a mão, Deus abençoe, gente. Não tinha um grão de arroz na minha casa. Quando ele falava, Deus te abençoe, eu falei, recebo, meu pai. No outro dia, o arroz chegava na minha casa. Eu falava com a bispa, já estou entregando. Fala minha mãe, ela, Deus abençoe meu filho. Eu falei, opa. Deus abençoe meu filho. Ai, minha mãe, Deus abençoe meu filho. Aí teve um dia que ela falou, eu falei assim, a paz minha mãe. Deus, ela falou assim mesmo, presta bastante atenção, vocês, eu quero mostrar para vocês que já estou entregando o microfone, não vou falar mais nada, mas olha como que é a conexão. Um dia, eu até falei, depois eu brinquei com a apóstola, falei assim, ela liberou uma palavra sobre a minha vida que eu peguei a chave. Eu falei assim, a paz do Senhor, minha mãe. Ela falou bem assim, a paz seja com você e teus filhos, meu filho. Eu abracei a minha bênção. E quando eu abracei a minha bênção, Deus começou a mover a minha família, dos meus filhos, da minha esposa, e Deus começou a fazer coisa muito grande. E essas coisas grandiosas me fizeram chegar em África. Depois eu conto mais, eu deixo o resto com o mestre. Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Deus abençoe vocês. Glória a Jesus. Deus é fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Aleluia! Pela fidelidade de Deus na sua vida, amém, queridos? O louvor que foi entoado hoje, os testemunhos, a palavra, isso é só para testificar a fidelidade de Deus na nossa vida, amém, amados? Quantos foram abençoados por essa palavra? Glória a Jesus! Quantos foram abençoados por essa palavra? Glória a Jesus. Nós já vamos estar retornando à igreja, para o anjo da igreja, para o nosso líder, para o nosso apóstolo, mas nós queremos relembrar aos irmãos do nosso compromisso com o nosso terreno. Os irmãos que ainda não adquiriram o seu envelope para ser o mantenedor dessa obra, um patrocinador, você pode estar contribuindo com R$50 mensais. É só levantar uma de suas mãos e a obreira leva até você. Se alguém desejar, é só levantar uma de suas mãos. Lembre-se que esse é um desafio da igreja, amados. Amém, queridos? Nós somos o corpo de Cristo e todo desafio lançado por Deus ao líder e do líder para a igreja é um desafio nosso, tá bom? Então não se esqueça do nosso compromisso com o terreno e a sua oferta de R$50 mensais. Lembrando também da nossa oferta de missões,
que tem chegado lá nas nossas 3 igrejas agora. Pastor Aquilas, que precisa também, além da nossa oferta, das nossas orações, está muito enfermo e precisa de um milagre, e nós podemos fazer missões de que forma, amados? A igreja pode fazer missões? Enquanto nós não vamos, nós podemos orar e podemos contribuir até o dia que Deus determinar que a gente chegue lá do outro lado. Amém, queridos? Então, nós temos um envelope para que você possa contribuir com R$20 mensais. Se você ainda não tem esse envelope, é só levantar uma de suas mãos, que a obreira também leva até você. Então, a nossa oferta chega no pastor Aquilas, na nossa igreja de Golfe 1, chega no pastor Carlos, na nossa igreja de Vila Flor, e agora chega na nossa igreja em Zango 3, o pastor Zuzi. Tá bom? Nós temos 3 igrejas lá e provavelmente o apóstolo vai estar relatando outras igrejas que estão também debaixo da cobertura espiritual. Além da oferta de R$20, você pode contribuir com o seu reciclável, trazer para que todo o valor seja revertido para missões, tá bom, amados? E nós vamos continuar ofertando e dizimando para a obra do Senhor. Lembrando aos irmãos, eu disse outro dia que essa igreja, ela não é sustentada pelo governo municipal, ela não é sustentada pelo governo estadual e não é sustentada pelo governo federal. O que mantém essa obra abaixo de Deus são os seus dízimos e as suas ofertas. E nós pedimos aos irmãos que sejam fiéis a Deus, amém, amados? Porque o dízimo, ele tem um poder de guardar o que você tem, de manter o que você tem, mas a oferta, ela tem um poder de multiplicar e de operação de milagres na nossa vida, tá bom, amados? Então, saia do seu lugar, nós já vamos ofertar para a obra do Senhor. Venha ofertar com alegria, porque Deus ama o que dar com alegria. Seja fiel a Deus, para essa igreja enviar esses homens de Deus para Angola e para outros lugares. Nós precisamos mantê-los com oração e precisamos mantê-los com as nossas ofertas, para que a obra também permaneça de pé aqui em Araruama. Glória a Jesus. Saia do seu lugar, venha aqui com alegria, louvando ao Senhor. A sua oferta e o seu dízimo também são adoração a Deus. Isso aí, missionária Cleide. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, oh glória. Deus abençoe em nome de Jesus. Venha com alegria, venha sorrindo. Aleluia, venha adorar o Senhor. Só apenas o teu servo quero atrair. Você pode passar também na máquina do cartão a sua oferta e o seu dízimo, tá bom? A obreira já está aqui ao lado, a tesoureira. Glória a Jesus. Como um filho que te ama, e tudo que quero é estar perto de ti. Aleluia, Deus te abençoe. Deus libere a bênção da multiplicação e da durabilidade sobre a sua vida em nome de Jesus. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vim mostrar pra ti. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Preciso estar em ti. Aleluia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Comer em tua mesa,
só para ti, vivo só para ti. Glória a Jesus. Enquanto os irmãos terminam ali de ofertar e de devolver o seu dízimo à casa do Senhor, na sexta-feira, amanhã, nós temos 8 horas da manhã, consagração. E domingo nós temos consagração às 8 horas da manhã, 9 horas escola bíblica dominical e 19 horas culto de louvor e adoração ao Senhor. E vamos estar também ofertando no domingo um culto de ação de graça pela viagem do apóstolo, pela vida do pastor Wagner e pelo retorno deles guardados e em segurança. Amém? Nossa ceia do Senhor normalmente é no segundo domingo do mês, amados. Mas devido ao Dia dos Pais, nós vamos estar realizando no terceiro domingo, tá bom? E eu gostaria já de te convidar para estar participando conosco de um grande almoço que será promovido para que o valor também seja revertido para missões, para o terreno da igreja. Dia 13/8, a realização do bazar, com o objetivo também de angariar fundos para o terreno da igreja, mas eu também preciso contar com a sua cooperação. Você pode estar doando roupas, calçados em bom estado, tá bom, amados? Na cantina nós temos salgado e os valores da cantina também são revertidos para o terreno da igreja. E para todo o ministério, obreiros e obreiras, diáconos, diaconisas, evangelistas, presbíteros, missionárias, pastores, todos nós teremos uma reunião domingo após a EBD, tá bom? Vamos nos colocar de pés, queridos. Gostaria de chamar a diretoria aqui à frente. Todos os ministros, por favor. Eu estava hoje refletindo num texto que sempre foi o que norteou a nossa vida, desde que nós retornamos para Araruama. Eu já citei aqui para os irmãos que quando nós estávamos passando necessidade, desempregados, e não tínhamos ainda uma igreja para dirigir, tinha um pastor companheiro da gente, que a gente sempre dizia para ele, nós vamos embora dessa cidade novamente. E ele dizia, Carlos, fica na posição que Deus te chamou. E ele sempre citava esse versículo, que é o de Isaías 54, versículo 2. E justamente hoje eu estava me lembrando desse texto que diz, amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeçais, alonga as suas cordas e firma bem as suas estacas. Então nós sabemos que para uma tenda, amados, ela fica bem firme, quando ela é bem ampla, as estacas precisam ser bem fixadas para que as tendas elas fiquem firmes, amém, amados? E o que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração? Que nós somos as estacas. Nós somos a coluna que vai manter o ministério Cristo Reina, o ministério apostólico do nosso líder, para que a igreja possa ser ampliada no nome de Jesus. Então nós, como coluna da igreja hoje, tanto a diretoria, quanto os ministros, quanto todos os irmãos que estiveram aqui nesses 22 dias, nesse relógio de oração, orando de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, todos nós com muita alegria de Deus ter te levado, mas também com muita alegria de Deus ter te trazido de volta, nós queremos retornar a igreja para a sua direção e para você em nome de Jesus, e eu gostaria que todos aplaudissem ao Senhor. Pastor Flávio, Pastor Francisco e Pastor Rodrigo estão com uma breve palavra e já vamos retornar à igreja para você. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Nós também queremos fazer a palavra da nossa bispa, agradecer a Deus em primeiro lugar por a grande oportunidade. Para nós pesa nos nossos ombros o peso da responsabilidade, né? Estarmos aqui trabalhando, servindo a Deus através da sua pessoa, não é muito fácil. O Senhor tem uma envergadura muito grande e nós queremos crescer a tamanho dessas envergaduras. Quero também estender o meu agradecimento a todos os irmãos, todos os ministros, obreiros, os fiéis, os que puderam, os que não puderam estar conosco aqui. Bispo Iracema, também quero parabenizar a senhora por sua envergadura, por tudo quanto Deus fez nesses 22 dias, através da senhora, na direção desse trabalho. A senhora sabe que nós somos aqueles que estamos lado a lado, uns aos outros,
né? E fazendo aquilo que apraz a Deus. Então fica aqui o meu muito obrigado como vice-presidente, segundo vice-presidente dessa casa, para louvar e bendizer o nome do Senhor. O meu muito obrigado ao senhor apóstolo Carlos. A paz do Senhor pelos irmãos, amém? Nós queremos agradecer a Deus por ter levado o nosso líder em segurança, ter trazido o pastor Wagner, e que temos certeza que o Senhor semeou lá, vai refletir aqui na nossa vida, na vida da igreja. E eu queria agradecer à igreja que nós elaboramos um relógio de oração, e os irmãos foram fiéis, e essas orações chegaram lá na África, eu tenho certeza disso, que cobriram a vida de vocês lá, em momentos difíceis que eles enfrentaram lá. Então eu quero louvar a Deus pela vida da igreja, todos que participaram desse relógio de oração, que estiveram junto conosco nesses 22 dias, Bispo Iracema, pelo trabalho que a senhora fez aqui à frente da igreja, aos ministros desta casa, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, e eu tenho certeza que o que o apóstolo está plantando lá, vocês vão lá para colher, vocês vão lá para ver frutificar lá. Então que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Pastor Rodrigo. Cumprimento mais uma vez a minha igreja com a paz do Senhor, amém? Sou grato a Deus pela vida do presidente desta casa. Eu já agradeci, né, na oportunidade anterior, mas somos imensamente gratos a Deus pela sua vida, pelo seu exemplo de pastor e de líder que o Senhor tem demonstrado para nós, né? Fazer parte da diretoria desta casa é uma responsabilidade muito grande, porque nós temos que representá-lo em tudo, na forma de tratar, na forma de agir, no exemplo de oração, na forma de cumprimentar a cada membro, o cuidado que o Senhor tem com as suas ovelhas. A gente tem que ter redobrado muito mais para estar representando o nome do Senhor. Quero agradecer a vida da Bispo Iracema, que durante esse período da sua ausência, né, até velório, ela fez, né, sangue de Jesus. Mas sempre na viagem do apóstolo acontece um imprevisto, mas a bispa está lá, fez o velório, né, numa ocasião, inaugurou a loja e fez várias coisas, e estava presente, sorridente aqui em todo o período do culto, trazendo uma palavra de alegria para cada um de nós. Então, eu gostaria que a igreja aplaudisse ao Senhor pela vida dessa mulher de Deus, que tem seguido o exemplo do pastor presidente desta casa, e o Senhor está muito bem representado pela sua esposa, uma mulher de Deus, tem lhe honrado, lhe respeitado, tratado a todos nós como o Senhor tem nos tratado. Cuidado na palavra, na administração da palavra, no zelo da casa do Senhor. Então eu louvo a Deus pela sua vida, porque eu sei que ela é o seu espelho. Tudo o que ela sabe, aprendeu com o Senhor, e tudo com a permissão do Senhor. Então Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. No domingo, os demais obreiros vão dar um beijinho na flor também, tá bom? Agora, de fato e de direito, apóstolo Carlos Bastos, nós te devolvemos a sua igreja, em nome de Jesus. Aleluia. A paz, meus irmãos. Se assentem, por gentileza. A Deus seja sempre toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a nossa exaltação. Eu confesso para os irmãos que ainda estamos, eu estou percebendo a ausência de alguns irmãos aqui na nave da igreja, mas confesso que eu ainda estou vivendo a glória que Deus derramou na África. Deixa eu te falar algo. Todas as vezes, olha só o que eu vou ensinar para vocês. Todas as vezes que um homem de Deus, um servo de Deus, for para o campo missionário, envie alguma coisa por ele para o campo. Porque nós temos tudo. E às vezes, aquilo que você tem em casa que para você não representa mais nada, para quem está lá representa muita coisa. Então você pode pegar
par de calçado novo que você tem guardado, não usa, envia para o campo. Uma Bíblia, um relógio, um perfume. Antes de sairmos de lá, pastor Wagner presenciou. A filha de um pastor chegou para mim e disse: antes de ir embora, me dê o perfume de vocês que sobrou. E eu disse: mas filho, o meu tem tão pouquinho. Ela disse: me dê. Porque todas as vezes que eu usar o perfume de vocês, eu vou lembrar do que Deus fez aqui através da vida de vocês. Isso para a gente não representa muita coisa, né, gente? Mas para algumas pessoas isso representa muita coisa. Então você pode não pisar lá, mas a sua oferta vai chegar lá. E o seu líder vai dizer: quem enviou isso aqui para você foi a irmã lá da minha igreja. Foi o irmão fulano. E eu confesso que eu podia levar 2 malas de 22 quilos. Eu levei uma mala de 22 quilos com os meus pertences. O pastor Wagner levou uma de 22 quilos com as nossas roupas. E quando chegamos em Angola, eu falei: Deus, a gente precisa fazer algo mais além da pregação, das orações, da evangelização, dos milagres. A gente precisa fazer algo mais. E olhei para as crianças, gente, olhe para mim, por favor. Eu olhei para as crianças nas ruas e eu não via uma criança com um carrinho velho para brincar. Eu olhei para o pastor Wagner e para o pastor Altemar e disse: vamos fazer festa para as crianças. Mas agora, comprar presente aonde? A igreja tinha nos ofertado. E eu falei: nós vamos comprar brinquedos para as crianças. Pegamos da oferta que vocês nos deram, parte da oferta. Fomos lá num polo comercial, também conhecido como São Paulo. E andamos lá, naquelas ruas, com muita lama. Um polo comercial onde não tem um banheiro público para as pessoas que trabalham ali fazer uso. Por favor, corta aqui a mídia, por gentileza. As pessoas que trabalham nas ruas, fazendo as suas vendas, fazendo as suas necessidades fisiológicas nas ruas, defecando, urinando ao ar livre.